Você já parou para pensar em quantos planos seus nunca saíram do papel? Quantos objetivos começaram cheios de empolgação, mas morreram antes mesmo de dar o primeiro passo? E se eu te dissesse que pode não ser culpa sua? Que talvez o simples ato de contar para os outros o que pretende fazer esteja, sem querer, sabotando seu sucesso? A verdade é que o mundo não é um lugar neutro. Você pode achar que compartilhar seus sonhos com as pessoas ao seu redor vai te trazer apoio, motivação e incentivo. Mas, na realidade, a maioria das pessoas não quer que você cresça. Algumas por inveja silenciosa, outras porque, se você evoluir, elas terão que lidar com a própria estagnação. E é por isso que existe um conceito poderoso que poucos conhecem: a arte de desaparecer estrategicamente. Não se trata de fugir ou se esconder. Não é sobre se isolar do mundo. É sobre entender que, para crescer de verdade, você precisa aprender a agir sem que os outros percebam. Você precisa parar de buscar validação externa e focar na única coisa que realmente importa: o seu progresso. Neste vídeo, você vai entender por que expor seus planos é um erro fatal, como desaparecer do jeito certo e, o mais importante, como voltar com força total, surpreendendo a todos sem precisar dizer uma única palavra. Agora me diz, você está pronto para mudar sua vida de verdade? Quantas vezes você já contou seus planos para alguém e, pouco tempo depois, percebeu que tudo começou a dar errado? Pode parecer coincidência, mas não é. Existe um motivo real pelo qual compartilhar seus objetivos antes da hora pode estar sabotando o seu sucesso. E acredite, isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. A verdade é que o mundo não é neutro. Nem todos querem ver você crescer. Algumas pessoas sentem inveja silenciosa, outras projetam seus próprios medos e inseguranças em você. E tem aquelas que, mesmo sem más intenções, acabam jogando dúvidas na sua mente, enfraquecendo sua determinação. Tudo isso afeta diretamente sua motivação e sua capacidade de agir. Mas o maior problema não é o que os outros pensam ou dizem. O maior problema é o que acontece dentro de você. Quando você expõe seus planos antes da hora, seu cérebro já sente uma pequena recompensa, como se o simples ato de falar fosse um passo real em direção ao objetivo. Isso cria uma falsa sensação de progresso, diminuindo sua necessidade de realmente agir. Além disso, quanto mais gente souber dos seus planos, mais pressão você sentirá. E essa pressão, ao invés de te impulsionar, pode acabar te paralisando. O medo de falhar e decepcionar os outros pode ser o maior inimigo da sua evolução. A solução? A arte de desaparecer estrategicamente. Não é sobre se isolar ou fugir do mundo, mas sim sobre aprender a proteger seus objetivos. Trabalhar em silêncio, sem precisar de aprovação. Fazer acontecer antes de contar. Porque quanto menos as pessoas souberem sobre seus passos, menos influência negativa elas terão sobre o seu caminho. E no final, seus resultados falarão por você. Você já percebeu como as pessoas vivem em busca de validação? Elas fazem promessas públicas de mudança, postam sobre seus objetivos nas redes sociais e compartilham cada pequeno progresso esperando receber aplausos. Mas esse é o primeiro passo para o fracasso. A maioria não busca evolução, busca aprovação. E esse é o motivo pelo qual tantos desistem no meio do caminho. A verdade é que motivação não é suficiente. Livros inspiradores, vídeos motivacionais e discursos empolgantes podem até causar um impacto momentâneo, mas logo essa euforia se dissipa. E então, o que resta? O vazio da realidade. Crescer de verdade exige mais do que palavras bonitas. Exige ação silenciosa, longe dos holofotes, sem a necessidade de aplausos. O grande problema é que a ilusão da validação externa é viciante. Quando você conta seus planos para alguém e recebe um elogio ou um incentivo, seu cérebro já sente uma pequena dose de recompensa. É como se o simples ato de falar sobre o que vai fazer fosse o suficiente para satisfazer sua necessidade de progresso. Mas, na prática, nada mudou. Você apenas enganou a si mesmo. Quem realmente cresce, cresce no silêncio. Enquanto os outros desperdiçam energia buscando reconhecimento, aqueles que entendem esse jogo trabalham sem fazer alarde. Eles não precisam provar nada para ninguém. O verdadeiro progresso acontece quando ninguém está olhando.
Se você quer realmente mudar, precisa entender isso de uma vez por todas. Sua evolução não pode depender da aceitação dos outros. Pare de compartilhar seus planos. Pare de buscar aprovação e comece a agir. O silêncio é a chave. E quanto menos pessoas souberem sobre o seu crescimento, mais forte ele será. Hoje, mais do que nunca, as redes sociais se tornaram um ambiente onde todos exibem versões editadas de si mesmos. Você entra, vê pessoas viajando, comprando carros novos, alcançando metas, e sem perceber, começa a se comparar. O problema é que essa comparação nunca é justa. Você está vendo apenas os destaques da vida dos outros, enquanto lida com os bastidores da sua própria jornada. O excesso de exposição cria um ciclo perigoso. Você sente que precisa mostrar progresso para ser valorizado. Publica suas metas, compartilha pequenas conquistas e busca aprovação. Mas, ao invés de te motivar, isso pode estar drenando sua energia. Quanto mais você se preocupa com a opinião alheia, menos foco tem para realmente evoluir. Além disso, existe outro fator que poucos percebem: a influência negativa do ambiente ao seu redor. Nem todo mundo quer te ver crescer. Muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, podem te desmotivar com comentários sutis, questionamentos ou até mesmo sarcasmo. Aos poucos, isso se acumula e mina sua confiança. A solução? Um detox digital e mental. Reduzir sua exposição, parar de se comparar e cortar tudo que enfraquece sua energia. Você não precisa provar nada para ninguém. Se afaste do barulho, silencie influências tóxicas e concentre-se no que realmente importa: sua evolução. Quanto menos você se distrai com a vida dos outros, mais espaço tem para construir a sua. E no fim, quando você reaparecer, não será para impressionar. Será porque sua transformação foi tão grande que não pode mais ser ignorada. Sumir sem propósito não adianta nada. Muitas pessoas entendem errado a ideia de desaparecer estrategicamente e acabam apenas se isolando, sem um plano real. O verdadeiro segredo não está em se afastar do mundo, mas no que você faz enquanto está fora do radar. Esse período deve ser de transformação intensa, onde cada ação tem um objetivo claro. O primeiro passo é definir exatamente onde você quer chegar. Sem um objetivo real, qualquer esforço será em vão. Escolha uma meta que realmente importe e torne-se obcecado por ela. Pense nisso todos os dias. Visualize seu progresso. Faça com que sua mente já veja essa mudança como algo inevitável. Mas só imaginar não basta. Você precisa criar um plano sólido. Defina o que precisa ser feito diariamente para alcançar essa meta. Corte distrações, elimine hábitos que te atrasam e foque no que realmente faz diferença. Esse é o momento de treinar sua mente e seu corpo para suportar a evolução. E lembre-se, ninguém precisa saber do seu processo. Trabalhe no silêncio, sem a necessidade de reconhecimento. Quanto mais você age sem depender da aprovação dos outros, mais forte se torna. Esse tempo fora do radar não é uma fuga, é uma construção. Você está se tornando alguém que, quando reaparecer, não precisará dizer nada. As pessoas simplesmente vão notar a diferença. E é exatamente assim que a verdadeira transformação acontece. Se tem uma coisa que você precisa entender é que a motivação vai falhar com você. Em algum momento, você vai acordar sem vontade de continuar. Vai se sentir cansado, desmotivado, talvez até comece a questionar se vale a pena. E é aqui que a maioria desiste. Mas sabe quem vence? Aqueles que aprendem a agir mesmo sem vontade. A disciplina é o que separa quem cresce de quem apenas sonha. Porque sonhar é fácil, planejar é empolgante. O difícil é executar, principalmente nos dias ruins. Mas é exatamente nesses dias que seu sucesso é construído. Quem treina só quando está motivado nunca chega longe. Quem trabalha só quando está inspirado nunca termina nada. Você precisa criar um sistema que funcione independente do seu humor. Estabelecer hábitos que se tornem automáticos, que façam parte da sua rotina, como escovar os dentes ou tomar banho. Quando você elimina a opção de escolha, você elimina a possibilidade de falhar. E sabe qual é o melhor segredo? A ação gera motivação, não o contrário. Você não espera ter energia para começar,
você começa, e a energia aparece no caminho. Então pare de depender do entusiasmo momentâneo. Se comprometa com o processo. Entenda que os dias difíceis fazem parte e são eles que moldam quem realmente chega ao topo. Porque no final das contas, o sucesso não é sobre talento ou sorte. É sobre consistência. Sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando você não quer. Mesmo quando tudo parece difícil. E se você conseguir dominar isso, nada mais poderá te parar. Aprendendo a agir sem precisar de reconhecimento. Preste atenção nisso. Se você precisa constantemente de elogios para continuar, você já começou errado. Quem depende da validação dos outros para agir nunca será verdadeiramente forte. O seu crescimento não pode ser medido pelos aplausos que recebe, mas sim pelo impacto silencioso das suas ações. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já viu alguém começando algo com empolgação, compartilhando cada pequeno progresso, e depois simplesmente desistindo? Isso acontece porque essas pessoas não estavam focadas no crescimento real, mas sim na sensação de serem reconhecidas. E o problema disso? Quando os elogios diminuem, a motivação desaparece junto. Então, aqui estão 3 coisas que você precisa entender. Ninguém liga tanto para o seu progresso quanto você pensa. O mundo segue com ou sem você. As pessoas podem aplaudir no início, mas depois voltam para suas próprias vidas. Se você depende disso, está fadado a desistir. O verdadeiro poder está no trabalho silencioso. Quem realmente cresce não precisa anunciar, apenas age. E, quando os resultados aparecem, não há necessidade de provar nada para ninguém. O impacto fala por si. A validação mais importante vem de você. Quando você aprende a se satisfazer com o próprio progresso, sem depender de opiniões externas, você se torna imparável. O caminho se torna mais leve, e você finalmente conquista o que realmente importa. Então, pare agora de buscar reconhecimento e foque em agir. Trabalhe em silêncio. Aprenda a crescer na sombra. Porque quando você realmente evoluir, o mundo não precisará ouvir. Ele simplesmente verá. A evolução nunca tem fim. Um dos maiores erros que alguém pode cometer depois de crescer é acreditar que já chegou ao destino final. O sucesso não é um ponto de chegada, mas sim um processo contínuo. Se você para de evoluir, inevitavelmente começa a regredir. A verdade é que a vida não permite estagnação. Ou você está avançando, ou está ficando para trás. Por isso, quem realmente domina o jogo entende que a evolução nunca pode parar. Cada meta alcançada deve ser um novo ponto de partida, não um motivo para acomodação. Aqui estão 3 coisas que você precisa lembrar para nunca perder seu progresso. Nunca subestime o efeito do conforto. O maior inimigo do crescimento não é o fracasso, mas a sensação de que você já fez o suficiente. O momento em que você se sente seguro demais é o momento em que começa a perder a vantagem. Aprenda a amar o processo, não só o resultado. Quem foca apenas em metas acaba se esgotando. Quem foca no crescimento contínuo se mantém sempre em movimento. A chave é se tornar alguém que não para de aprender, melhorar e desafiar seus próprios limites. Cerque-se de desafios. Se tudo ao seu redor está fácil, é sinal de que você não está se forçando a crescer. Sempre busque novas formas de sair da zona de conforto. A evolução não tem fim. E quem entende isso nunca para de avançar. Fase 3. Como reaparecer de forma impactante. Depois de passar um tempo crescendo no silêncio, a maior armadilha é querer provar para os outros que mudou. A tentação de mostrar cada detalhe da sua evolução, de esfregar na cara de quem duvidou, pode ser grande. Mas se você realmente mudou, não precisa de nada disso. O reaparecimento deve ser estratégico. Nada de discursos, nada de justificativas. Você não precisa avisar ninguém sobre sua volta. Sua transformação será evidente. Sua postura, sua forma de agir e seus resultados falarão por você. Aqui estão 3 pontos fundamentais para reaparecer com impacto. Deixe que os outros percebam naturalmente. Quando você muda de verdade, sua presença transmite isso. Não há necessidade de explicar. Quem for atento vai notar,
Quem não for, não importa. Não busque reconhecimento. Se você realmente evoluiu, não precisa da aprovação de ninguém. As pessoas certas vão respeitar sua jornada, e as erradas não fazem diferença. Mantenha sua mentalidade forte. O erro mais comum é voltar e cair nos velhos hábitos. Agora que você sabe o poder do silêncio e da consistência, continue aplicando isso. Não se perca tentando impressionar, siga crescendo. O verdadeiro impacto não está no que você fala, mas no que você se tornou. Quando você reaparece sem precisar se provar, sem buscar reconhecimento, você mostra o que realmente importa: resultados. E resultados não precisam de explicação. A evolução nunca tem fim. Um dos maiores erros que alguém pode cometer depois de crescer é acreditar que já chegou ao destino final. O sucesso não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo. Se você para de evoluir, inevitavelmente começa a regredir. A verdade é simples: ou você avança, ou fica para trás. Não existe estagnação na vida. Aqueles que entendem isso nunca param de aprender, de se desafiar e de buscar novas formas de crescimento. Cada meta alcançada deve ser um novo começo, não um ponto final. Aqui estão 3 princípios que você precisa levar para sempre. O conforto é um inimigo disfarçado. Quando tudo parece fácil demais, pode ser um sinal de que você não está mais se desafiando. O crescimento real acontece quando você se coloca em situações que exigem mais de você. Aprenda a amar o processo. Se você só busca resultados, vai se frustrar quando eles demorarem a aparecer. Mas se você aprende a aproveitar o caminho, a evolução se torna natural e constante. Nunca se torne a pessoa mais inteligente do ambiente. Se todos ao seu redor estão no mesmo nível ou abaixo, significa que você parou de crescer. Busque estar entre aqueles que te desafiam e te fazem evoluir. A jornada nunca acaba. O segredo não é chegar lá, é continuar subindo. Porque quem entende isso nunca para de avançar. Se esse vídeo fez sentido para você, agora é a sua vez de agir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para continuar recebendo conteúdos que realmente te impulsionam para a evolução. E lembre-se, o silêncio constrói, a disciplina fortalece e os resultados falam por você. Agora, suma estrategicamente e volte irreconhecível. Até o próximo vídeo.